Hoje em dia é muito fácil. Com um simples toque no interruptor, você pode acender a luz de sua casa e realizar diversas atividades que tem a qualquer horário do dia ou da noite. Mas nem sempre foi assim. Se voltarmos poucos anos ao passado aqui na nossa cidade, a iluminação noturna tinha hora para ser desligada, pois funcionava à base de geradores a diesel. E antes ainda, para se ler à noite, somente à base de velas e lamparinas. Realmente aquele foi um tempo de heróis. Eu sou Joel Muniz e você está no Toledo Bike Tour. Praças, igrejas, estátuas, curiosidades. Estes são alguns dos elementos que muitas vezes passam despercebidos em nossa cidade. Toledo. Quer conhecer a nossa história de um modo diferente? Desvendar os mistérios do nosso município? Então monte na garupa e pedale conosco no Toledo Bike Tour. No dia 18 de novembro de 1955, foi aprovado pela Câmara Municipal de Toledo a Lei número 83, denominando a primeira hidroelétrica da cidade, ainda em construção no Rio São Francisco, como Usina Carlos Matia Aloysio Becker. Ela foi inaugurada no ano seguinte, aproveitando-se do potencial do mencionado rio, que fica bem próximo à nossa cidade, sendo ela responsável por nos fornecer energia até a década de 70, quando a Copel passou a oferecer então o serviço. Mas é claro que você já sabe que tem muita história antes e durante a implantação da hidrelétrica. Por isso, vamos começar com a frase que eu mais gosto. Quando os primeiros pioneiros chegaram por aqui em 27 de março de 1946, logo depois já descobriram que a 7 quilômetros deste local existia um rio que poderia ser aproveitado no futuro para a produção de energia elétrica. Mas enquanto esse dia não chegava, o jeito era se arranjar com o que se tinha em mãos. As famílias utilizavam iluminação doméstica por meio de lamparinas abastecida por querosene, a óleo queimado ou até mesmo de gordura animal, geralmente de peixes. Era possível também o uso de lampiões a gás e de velas à base de cera. Nos primeiros anos da nossa cidade, não havia outro tipo de iluminação. A partir de 1948, a Maripá colocou um gerador com motor a diesel e passou a fornecer iluminação. Posteriormente, o motor de trator foi também adaptado para o aumento dessa produção, que chegava a 150 kW. Esses geradores estavam instalados aqui em frente à Praça Willy Bart, onde é hoje a atual Biblioteca Municipal, que está em reforma. Era o suficiente para as pequenas indústrias, comércios e residências. Detalhe importante, se não fosse um dia de festa, o motor era desligado às 22 horas. Mas com o progresso da nossa cidade, logo se fez necessário pensar em alternativas, pois o crescimento populacional em 1951 e 1952 começou a fazer com que os geradores não dessem conta mais do recado. Era evidente que em questão de pouco tempo, o fornecimento seria cada vez mais deficiente. Tanto a prefeitura quanto a Maripá tentaram sem muito sucesso conseguir a ajuda das esferas públicas estaduais para a construção de uma usina. Além do dinheiro, já naquela época se fazia necessário diversas autorizações. Carlos Matias Becker, que era diretor de uma empresa parceira da Maripá, propôs a tentativa de um financiamento junto à Caixa Econômica Federal na capital. Para isso, realizou várias viagens até lá, nas quais ora lhe era assegurado o empréstimo e ora negado. Foi então que o Willy Bart, diretor da Maripá, juntamente com o prefeito Ernesto Dalólio, assumiram a empreitada mesmo sem ter os recursos externos em mãos. A Câmara Municipal convocou uma reunião com toda a população no então Clube do Comércio, a qual, segundo relatos, teve a participação maciça da comunidade para ouvir a proposta. A mesma ocorreu nos primeiros meses de 1954. E qual teria sido mesmo essa proposta? Como a prefeitura não possuía os recursos para a construção de uma usina hidrelétrica, nesse momento discutiu-se com os presentes a possibilidade que a própria sociedade pudesse emprestar o dinheiro
em troca de títulos da dívida pública que seriam resgatados através de sorteios periódicos depois da construção da usina. Após uma acalorada discussão, a proposta foi aprovada, a lei foi votada pela Câmara e de imediato sancionada pelo prefeito. A adesão da população e do comércio foi excelente e a construção da desejada usina foi iniciada no ano de 1955. É importante mencionar que a Maripá e as empresas que eram a ela ligadas entraram com mais da metade do valor necessário. É impressionante o que o poder público, juntamente com a sociedade organizada, pode fazer quando resolvem discutir e resolver os próprios problemas. Antes da conclusão da obra, o Sr. Carlos Matia Becker, que havia se dedicado ao máximo para a execução da mesma, veio a falecer. E por esse motivo a usina recebeu o seu nome. No dia 2 de junho de 1956, as turbinas foram acionadas às 15 horas e 30 minutos e a cidade de Toledo passou a ser iluminada, tanto de dia quanto de noite. O seu potencial energético inicial era de 900 kW, que posteriormente foi ampliada para 1.500. Somente no ano de 1968, após muita pressão por parte da comunidade de Toledo, é que o então prefeito Dr. Avelino Campagnolo iniciou as tratativas com a Companhia Paranaense de Energia Elétrica, também conhecida como Copel, de modo que no ano seguinte, o seu sucessor, Egon Pudel, concluiu os acordos e a nossa cidade passou a ter energia compatível com o seu desenvolvimento. Para quem esteve atento não somente à história que eu contei, mas também a todo o cenário que fez parte da mesma, percebeu que aqui ao fundo, no Lago dos Pioneiros, se encontram boa parte dos equipamentos que foram utilizados na usina hidrelétrica. E também podemos encontrar muitas informações sobre ela aqui nesse painel. Vale muito a pena, quando você estiver passando por aqui, realizar essa leitura. Temos ainda algumas considerações antes do final desse vídeo. Todos que emprestaram o seu dinheiro para a construção da usina receberam novamente os recursos com os juros prometidos? Bem, segundo consta, a grande maioria recebeu o que havia emprestado. Aqui no Museu Histórico Unibart é possível ver um desses documentos no valor de 1.000 cruzeiros e que foi doado pelo senhor Orlando dos Santos. Mas e se formos ao local onde estava instalada a usina? O que dela ainda podemos encontrar? Te faço um convite, que tal pegar a sua bicicleta e irmos junto lá conferir? Por se tratar de uma área particular, o acesso ao local onde funcionava a usina é restrito, mas através das fotos podemos ter uma ideia de como era o seu funcionamento. A barragem se encontrava ao final da primeira descida, no sentido de quem vai para o Clube Caça e Pesca. As duas casas onde funcionavam todas as máquinas ainda estão em pé, mesmo após quase 70 anos. Mas é claro que a história não parou por aqui. Hoje é cada vez maior a demanda por energia, pois a nossa cidade está em constante desenvolvimento. De tal forma que nos últimos anos, uma nova usina vem sendo construída anexa à antiga. Futuramente aqui teremos também um parque de visitação e turismo, com uma construção de um portal, passarelas e outras obras para a população. Quem sabe um dia o memorial que se encontra hoje lá no Lago dos Pioneiros poderá ser visitado aqui na nova usina, como lembrança da nossa história. E quando isso acontecer, é claro que voltaremos a este lugar
para mais um episódio. Por isso é que eu te convido a se inscrever no nosso canal, acionar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Não se esqueça também de curtir e compartilhar com seus amigos a nossa história, para que mais pessoas possam conhecer os fatos ligados ao nosso município, de um jeito diferente, no Toledo Bike Tour.